Olá, meu nome é Luana e faço parte do LabCCERV, Laboratório de Bioprocessos Cervejeiros e Catálise em Energias Renováveis, da Universidade de Brasília. Estarei apresentando o estudo Prospecção Científico-Tecnológica sobre a síntese de biomateriais a partir de resíduos agroindustriais, que foi desenvolvido junto à professora orientadora Grace. O Brasil se encontra como um dos países com maior quantidade de biomassa no mundo, além de ser o maior exportador. A biomassa proveniente da agroindústria tem as maiores perspectivas de grandes aumentos quando se comparada às outras. Ela possui uma geração anual constante e uma considerável complexibilidade de transporte e manejo em geral. Ela se mostra com maiores prospecções devido a ser orgânica e majoritariamente de composição lignocelulósica, portanto com alto potencial de aplicabilidade para a síntese de biomateriais. Então, é uma boa opção a utilização da biomassa industrial no reaproveitamento de resíduos, mesmo porque a geração energética não contempla, nem tão cedo poderia, todo o representativo do que é atualmente gerado. E as biorefinarias integradas são a única instalação industrial que seria capaz de se encaixar nos critérios da bioeconomia circular, de sustentabilidade social e econômica com o meio ambiente. E essa possibilidade de transformar o resíduo em material de alto valor agregado é um incentivo à indústria embarcar no projeto global de transição a uma economia verde circular. Então, a inovação deve se dar pelas matérias-primas e processos de produção desta área. A metodologia empregada utilizou das bases de dados Web of Science e Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O raciocínio utilizado, que aparece na imagem 1, demonstra que, quando com os objetivos bem definidos, a equipe de pesquisa pôde designar as palavras-chave por meio de um monitoramento de base de dados, para então poder definir os caracteres coringas que fossem mais adequados e realizar uma busca para analisar a coerência dos resultados e, por fim, utilizar os operadores booleanos e devidos agrupamentos para a busca final. E as buscas terminaram no mês de agosto de 2022, com o tempo estipulado de 2012 a 2021. Foram obtidos 176 artigos pela busca da Web of Science. Todas as áreas de pesquisa que mais publicam com o tema estão de acordo com o esperado para o estudo, como aponta o gráfico 2, porque todas pesquisam em algum nível os potenciais de aplicação de resíduos agroindustriais na síntese de biomateriais. E pelo gráfico 1 é perceptível que, com o decorrer dos anos, existe uma uniforme tendência de crescimento da área. Aqui temos na tabela 2 as agências financiadoras por número de registros e no gráfico 3 países e regiões por número de registros. A União Europeia abrange 5 dos 10 países que mais publicam, estando a Itália em primeiro lugar, que apesar de não ser a maior economia da União Europeia, é a que mais publica, com um grande retorno dessas publicações. Dentre as 20 agências financiadoras que mais publicam, 7 representam a União Europeia, estando a Comissão Europeia mais distante das outras, sem sugerir um cenário iminente de mudança. Então, os dados obtidos são condizentes, principalmente analisando o objetivo de neutralidade climática até 2050, que, abrangendo o Pacto Ecológico, a União Europeia propôs em 2022 o primeiro pacote de medidas para o Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular, que são projetos há anos em ascensão. E aqui, dando um destaque especial para o Brasil, em décimo, como que mais publica, porém com a FAPESP, a CNPq e a CAPES o representando nas agências financiadoras, que não são posições baixas para parâmetros globais, mas considerando que somos um país continental com a maior biodiversidade do mundo, com a maior participação de recursos renováveis na matriz energética e sendo também, principalmente, um dos maiores produtores de biomassa anual e maior exportador, nossa posição quanto a essas pesquisas possui um caráter de incumbência muito maior. Após realizar a prospecção tecnológica, percebemos que o número de trabalhos protegidos foi significativo, mesmo que as buscas solitárias, que são mais abrangentes, tenham trago maiores resultados. O que faz sentido, uma vez que elas não estão necessariamente relacionadas à economia circular envolvendo resíduos, isto é, na aplicabilidade das biomassas na melhora da economia. Então, apesar de ainda estar no escopo da química verde, essas pesquisas não trazem necessariamente o olhar inovativo da síntese de biomateriais a partir de resíduos, que o escopo da economia circular traz, e que essas outras pesquisas menos abrangentes já possuem. Foi comprovado que as pesquisas básicas estão em evidência em âmbito nacional e internacional. A União Europeia demonstrou alto grau de desenvolvimento tecnológico e de incentivos das suas tecnologias. Existe um forte potencial de crescimento da área no Brasil, assim como há uma quantidade significativa de documentos protegidos na área, apesar de ainda menores que os documentos científicos. E para que ocorra um aumento no número de patentes e de inovação a nível industrial, é demandado um maior amadurecimento de incentivo das tecnologias relacionadas ao tema, assim como solicita o Sistema de Inovação do Brasil.
em que o ritmo da implantação das novas medidas em prol da transição na economia verde global, ele precisa ser intensificado. Aqui algumas das principais referências utilizadas no desenvolvimento desse estudo e nossos agradecimentos.